Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou a ligar a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, nós iremos meditar do verso 11 em diante. Estamos começando essa semana, a semana do Thanksgiving, a semana de ação de graças. Na nossa cultura brasileira, nós não temos tanto hábito, ou não tínhamos tanto hábito de comemorarmos essa data. Mas assim que viemos para a América, aqui nós aprendemos a celebrar, não só o dia, mas celebrar também um mês de gratidão. E eu não sei se os irmãos observaram, mas esse mês foi um mês de muita alegria, de muito contentamento na nossa igreja. A primeira semana, o culto da primeira semana deste mês aqui na nossa igreja, nós rendemos graças ao Senhor pelos missionários. E aí nós recebemos aqui uma ONG que envia missionários na plantação de igrejas para o Brasil, que já plantaram 377 igrejas no Brasil. Bom, pode ser que nós sejamos participantes dessa ONG no próximo ano, como participantes também da obra, seja no Brasil, seja na África ou em outros lugares. Eu tenho a plena convicção de que Deus ele falou ao coração de alguém aqui. E aí então, no segundo culto, nós tivemos aqui o culto de batismo, onde 11 pessoas declararam publicamente a sua fé, subiram aqui nesse batistério, reconhecendo a Cristo como o único e suficiente Salvador, de forma muito agradecida, declarando para todos que estão morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Na semana passada, o culto de agradecimento sobre legado e também pelos 60 anos de ministério do pastor Levi. E hoje, comemorando, além do aniversário do irmão José, um dos nossos anciãos aqui na igreja, nós iremos meditar sobre a gratidão que gera salvação. Nós vamos aprender à luz das Escrituras que ser grato é muito além de dizer obrigado. Nós vamos aprender nessa noite e entender que quando nós somos gratos ao Senhor, essa gratidão ela retorna para nós. Nós recebemos de volta. Então, para que nós possamos entender e meditar na palavra, eu peço que vocês continuem sempre com a Bíblia aberta. Lucas, no capítulo 17, nós vamos meditar do verso 11 em diante. Então, por favor, enquanto eu estiver ministrando a palavra, não feche as suas Bíblias. A palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 17, nos diz assim, a partir do verso 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Repitam comigo, por gentileza. 10 leprosos. Mais uma vez. 10 leprosos. Que ficaram de longe e gritaram, em alto e bom tom: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão, apresentem-se ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, observem, um dos 10, apenas um, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Pois bem, não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E lhe disse, preste bem atenção nesse momento aqui. E lhe disse: levante-se e vá. A sua fé salvou você. Feche seus olhos nesse momento. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós declaramos desde o início que esse culto é para a Tua glória. E agora não é diferente, Pai. Nesse momento da palavra, que tudo que eu disser possa chegar aos ouvidos de cada irmão que aqui me ouve, mas que o Teu Santo Espírito possa levar do ouvido até o coração, permitindo então transformação de vidas, transformação de caráter, restauração de famílias,
Somente o Seu Espírito Santo é capaz de fazer essa obra completa. E nós aqui como instrumentos te pedimos que o Teu poder e a Tua autoridade esteja sobre a minha vida, ilumine a minha mente, coloque as palavras corretas na minha boca para que eu possa falar da parte do Senhor. E que vidas venham ser genuinamente impactadas, Pai. Eu te louvo e te agradeço e eu te peço que, por favor, nada venha tirar o foco, nada venha tirar a atenção. Que nada aqui, Pai, possa fazer com que perdamos a atenção da Tua palavra, que é o que de fato liberta. Eu consagro esse tempo ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, como dito para os irmãos, o tema da mensagem de hoje é a gratidão que gera salvação. Ao ler o texto, a gente já pode observar e ver que um deles voltou de maneira grata aos pés de Jesus e se prostrou. Mas, de fato, o que é gratidão? O que é ser grato às pessoas? O que é agir de uma maneira graciosa para que o outro possa entender que nós estamos sendo gratos a eles? E muitas vezes nós pensamos que ser grato é simplesmente falar um obrigado, ou ser grato é simplesmente você chegar para o outro e dizer assim, ó, valeu. Hoje em dia, né, o dialeto mais atual na qual nós temos vivenciado, tem dito muito essa palavra, valeu, ó, tudo muito bom. E nós temos perdido de maneira intrínseca a essência de voltarmos ao significado do que as palavras de fato são. Por exemplo, quando somos gratos a alguém por uma benfeitoria feita, o que nós dizemos? Obrigado. Quando alguém abre a porta gentilmente para que nós possamos passar, automaticamente a gente diz, muito obrigado, meu irmão. Aqui nos Estados Unidos nós utilizamos o dialeto no inglês, obviamente, thank you. Isso é muito comum. E aí eu fui pesquisar mais a fundo para entender o significado literal da palavra obrigado. Que pode parecer somente algo sutil ou algo banal, mas a palavra em si nos diz de maneira clara que obrigado no português, a palavra vem do latim obligatus, que significa tornar-se ligado a alguém por um favor recebido. Quando alguém diz obrigado, está dizendo, eu fico grato e me reconheço ligado a você pelo bem que você me fez. Então, quando nós dizemos obrigado, não é simplesmente o tom da nossa voz que dizemos obrigado, mas é um pouco mais profundo do que isso. Quando nós entendemos a literalidade da palavra e aplicamos ao texto, nós vemos que a atitude daquele leproso ao retornar para Jesus, ele não disse verbalmente o obrigado, como eu acabei de dizer, mas ele se prostrou diante do Senhor e se manteve ligado a Cristo. Para que vocês possam entender um pouco do contexto do que estava acontecendo aqui, naquele período os leprosos não podiam viver de maneira livre, em comunhão com as pessoas como hoje acontece. Os leprosos viviam em locais totalmente isolados, em vilas, em aldeias. Eles se juntavam, os leprosos andavam com leprosos. Para quem não sabe, a lepra daquela época é conhecida hoje como a hanseníase, e a hanseníase é uma doença que vai matando a carne, na medida que essa carne vai morrendo, vai apodrecendo, vai gerando mau cheiro. Na medida que vai gerando mau cheiro, alguns órgãos, alguns membros do corpo vão se perdendo, as pessoas perdem os dedos, perdem as mãos, e isso eu falo com total propriedade para os irmãos. Minha mãe no Brasil era enfermeira, ela se aposentou, e por 30 anos ela cuidou de pessoas enfermas com hanseníase. E eu já pude ver pessoas com o pé cortado, com os dedos cortados, porque não cuidou. E qual é o sintoma da época? É você apertar a sua pele e você não sentir nada. Hoje há tratamento, hoje tem como acompanhar, mas naquela época a maneira para se viver era isolado, longe de todo mundo. E aí então a única alternativa que você tinha era viver em comboios, em grupos de pessoas que também estavam leprosas, de pessoas que também estavam contaminadas, porque essa é uma doença que acaba sendo transmitível de uns para os outros. E quando eu olho para as Escrituras, esses 10 leprosos, a Bíblia não fala quanto tempo eles estavam isolados. A Bíblia não narra quanto tempo eles estavam carregando essa lepra dentro deles. Mas na pandemia nós ficamos isolados por um curto período de tempo.
Ficamos isolados dentro da nossa casa, com os nossos familiares. Ou às vezes em um pequeno curto de tempo, sozinho. Mas supridos das nossas necessidades básicas, mas supridos também de contato com a rede social. Nós tínhamos acesso à internet, mas nessa época nada disso eles tinham. Porque até mesmo os familiares tinham que expelir esse membro de dentro de casa. Senão todos os familiares se contaminavam e eram expelidos da sociedade. Eram postos para fora. Não havia misericórdia. E também não tinha como esconder aquela lepra. Porque lembra que eu disse para vocês do mau cheiro? Lembra que os membros vão morrendo e vai perdendo pedaços do corpo de maneira literal? Mas de alguma maneira, aqueles leprosos ouviram falar de Jesus. De alguma maneira, aqueles leprosos ouviram falar de um homem que estava fazendo milagres. E entendam que quando Jesus caminha na região, nós acabamos de ler o texto, ele passa no meio das duas cidades. Aqueles leprosos tomam conhecimento e eles gritam com a mais alta voz, dizendo: Jesus, tenha misericórdia de nós. Naquela época, a lepra era facilmente identificada. Hoje, pode ser que eu esteja pregando para pessoas que estão leprosas. Não fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente. E se essa palavra está falando com você, você tem a oportunidade de gritar em alto e bom tom para Jesus: Jesus, tenha misericórdia de mim. Naquela época eles eram excluídos da sociedade, porque era visível a lepra que eles carregavam. E hoje pode ser que a lepra que você carrega não esteja visível aos olhos dos homens, mas você tem se isolado por conta disso. Mas nós fomos criados seres racionais para nos relacionarmos. E Deus não quer que ninguém viva isolado. É por isso que nós somos igreja, eclésia, corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E nós não queremos ser um corpo de Cristo que em algum membro tem algum tipo de lepra. Porque nós não queremos perder esses membros. Nós queremos que esses membros estejam juntos, porque juntos nós clamaremos em alto e bom tom: Jesus, tenha misericórdia de nós, para que esse membro possa ser restaurado e possa ter vida de novo. Hoje, com o tratamento da hanseníase, com as medicações, é possível não perder membro nenhum, é possível ser curado 100%, mas naquela época somente Jesus podia fazer isso. E eu preciso que aqueles que ainda continuem com as suas Bíblias abertas ou ligadas, comecem a acompanhar o texto comigo de maneira bem minuciosa. Eu quero destacar nesse início os 2 primeiros versículos, que diz assim no verso 11: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Entenda, nós servimos a um Deus que se chama Jesus Cristo. E esse Deus, ele é um Deus de encontros intencionais. Assim como o encontro com a mulher samaritana não foi ocasional, foi intencional, aqui também o encontro com os leprosos foi intencional. Então não pense você que você veio aqui nessa igreja hoje, ou está nos assistindo pelas redes sociais, que é ocasionalmente. Não, é intencionalmente. Cristo te atraiu para esse momento para que você possa entender que Ele não quer saber qual é o tipo de lepra que você tem. Ele tem a cura e a solução para todas as coisas. Seja você um vício em pornografia, em jogos, seja você um vício em mentir, seja um vício em blasfemar, seja o que for. Há uma solução para a sua vida, há um Deus que te trouxe aqui hoje para dizer assim: não desista de viver, não desista, clame, porque Cristo está aqui para poder te dar a verdadeira vida, que é a vida em abundância. Esse Deus, Jesus Cristo, é o Deus dos encontros intencionais. Não é uma ocasião que nós estamos aqui de maneira de coincidência, não, em hipótese alguma. E pode ser que você pensou assim: não, pastor, eu nem iria vir na igreja hoje, mas eu decidi vir. É o Espírito Santo de Deus já incomodando dentro do seu coração e dizendo: você precisa estar em comunhão com os irmãos.
Porque o Cristo dos encontros intencionais colocou esse desejo dentro do teu coração. E durante a semana, enquanto eu preparava essa palavra, eu falava assim: Senhor, começa a trabalhar no coração das pessoas que por algum motivo estão dizendo: eu não sei se eu vou na igreja essa semana, está tão pesado, está tão corrido, eu nem sei se eu vou lá visitar aquela igreja. Pode ser que você nem conhecia essa igreja e conheceu ainda essa semana. Mas entenda que até mesmo isso quem fez foi para que Cristo de maneira intencional se encontrasse com você aqui. Cristo quer se encontrar com você, não meramente para você continuar a pessoa que você é. Porque observe o texto, quando ele se encontra com esses 10 leprosos, há uma transformação completa de vida. Antes, eles viviam como? Leprosos, abandonados, excluídos pela sociedade, cheios ali de uma doença fedida, que perdia membros do corpo. Mas após esse encontro, eu quero que você acompanhe comigo o que o texto diz, no verso 13 em diante. Eles gritam em alta voz que diz assim: que ficaram de longe, respeitando o espaço até Jesus. Eles ficaram de longe, vendo Jesus passar e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E enquanto o pastor Fernando fala aqui com você, eu quero destacar o segundo ponto. Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a sua atitude diante de Jesus, mediante o que você tem vivido? Pode ser que você tenha compartilhado para amigos a sua dificuldade, porque nós normalmente somos assim. Nós normalmente estamos o quê? Nos aproximando das pessoas que têm as mesmas afinidades que nós. E o mais interessante de tudo isso é que normalmente nós procuramos as pessoas que estão cometendo os mesmos pecados ou pecados piores para nos relacionarmos, para que nós possamos nos sentir confortáveis e dizer: até que eu não estou tão ruim assim. Quando um leproso encontrava com outro e via que um já tinha perdido vários membros do corpo, ele pensava assim: até que eu não estou tão mal assim. Mas diante do encontro intencional com Cristo, nós precisamos bradar para que Ele possa nos socorrer, para que nós possamos estar sim, muito bem, a imagem e a semelhança do próprio Cristo. Diante desse encontro que você está tendo com Cristo hoje, ao longo dessa semana, o que você precisa gritar no seu pensamento? O que você precisa gritar e agora? Não precisa falar aqui para o pastor. O que você precisa rasgar o seu coração para Cristo nesse momento e falar: Pai, eu preciso do seu socorro, eu preciso da sua ajuda. Essa área aqui da minha vida, eu não estou tendo controle, eu perdi totalmente o controle, e essa lepra tem me afastado do Senhor. Eu só consigo enxergar aquilo que vocês permitam que eu veja. Agora, o Deus que nós servimos, esse dos encontros intencionais, que te atraiu até aqui, Ele esquadrinha o seu pensar. Antes que a palavra chegue na sua boca, Ele já sabe. Mas não é com o objetivo de te acusar, porque o papel de acusar é do diabo. Nós não servimos ao diabo, nós servimos ao Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo, um Deus misericordioso. Não precisa ter vergonha de abrir o seu coração para Cristo e falar para Ele: Pai, eu preciso de ajuda. Transforma esse pecado que tem me afastado do Senhor. Esses leprosos, ao se encontrarem com Jesus, eles não sabiam que aquele encontro era intencional, mas o Cristo que nós servimos é. E pode ser que até você chegar nessa igreja você também não sabia, e esteja sabendo agora que Cristo te atraiu aqui para este encontro intencional, para que essa lepra saia da sua vida no nome santo de Jesus. O verso 14, a Bíblia continua nos dizendo, narrando a história, que diz assim: ao vê-los, Jesus disse. Observe nas primeiras palavras, há uma direção que diz assim: ao vê-los. Irmãos, isso é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Nós servimos a um Deus que está olhando para você nesse exato momento. Enquanto o pastor Fernando está falando com você, ele está olhando não só para a sua parte física, para a sua estrutura física, mas Ele olha para o seu emocional, para o seu sentimental e principalmente para o seu espiritual. A lepra física matava o corpo, mas quando há uma lepra na alma,
é o maior perigo, porque ela mata a sua alma. E quando nós olhamos para o texto, ele diz que Jesus, ao vê-los, Jesus disse: vão, apresentem-se ao sacerdote. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. E nessa parte aqui, eu quero abrir um parênteses, que é o que me chama mais atenção do texto, é a obediência desses leprosos a Jesus. Porque quantas vezes nós somos direcionados por Cristo a ter uma atitude, a fazer alguma coisa, e nós ainda precisamos pedir confirmação. Eu só vou fazer isso se confirmar aqui comigo. Não há problema nenhum nisso, meus amados. Mas o que eu quero te dizer é que quando Jesus direcionar para que você venha fazer algo, faça. Imagina quando eles estivessem marchando em Jericó para as muralhas poderem cair. Josué, que há a ordem ali, vocês vão marchar em volta. Só no final que a muralha cai. Naamã, qual foi a ordem dada a Naamã? Qual foi a ordem dada a Naamã? Se mergulhe 7 vezes no rio. Quando que a cura aconteceu? Lá no final, depois do 7º mergulho. E aqui ele diz para os leprosos: vão, apresentem-se ao sacerdote. Pastor, por que se apresentar ao sacerdote? Levíticos capítulo 14, ali a descrição do que fazer quando uma pessoa estiver leprosa. Os leprosos têm que se distanciar de toda a população de maneira detalhada. Vocês podem ler depois Levíticos 14, que vai narrar exatamente isso. E se por acaso for curado, somente o sacerdote pode assinar um documento para dizer que aquele homem não é mais leproso. E pode voltar para a sociedade. Hoje, quem vai trazer essa assinatura, que a sua lepra foi abandonada e perdoada por Cristo, é o próprio Deus. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Cristo é o nosso sumo sacerdote. E entenda, antes mesmo do pecado ser consumado, Cristo já te perdoou. Ele não quer saber, Ele só quer que você se renda, proste-se diante dEle para dizer obrigado, faça com Ele uma aliança. E aqueles 10 leprosos, de maneira obediente, caminharam até o sacerdote para se apresentarem. No meio do caminho, um deles teve um entendimento. Mas todos os outros 10 foram curados por conta da obediência a Jesus Cristo. Então pode ser que você esteja esperando uma cura vinda dos céus e não vem por falta de desobediência. E não há problema nenhum, irmãos, de você pedir a Deus uma cura. Não há problema nenhum. Você precisa de uma porta de emprego? A gente tem que orar ao Senhor e pedir. Você precisa de uma cura para você ou para alguém da sua família? Nós podemos pedir ao Senhor Jesus. Você precisa que o seu casamento seja restaurado? Nós não só podemos pedir a Deus, nós devemos pedir a Deus. Seus filhos estão andando em caminhos tortuosos? Nós devemos pedir a Deus. Podemos pedir ao Senhor e Ele vai nos dar. Nós vemos aqui que dos 10, Ele liberou a bênção sobre os 10. E eu tenho a plena convicção de que enquanto eu falo, o Espírito Santo de Deus vem colocando assim no seu coração: Deus salva meu filho, Deus restaura meu casamento, Deus permita que eu venha me casar, que eu tenha um esposo. Porque para você, mulher ou varão que está casado, entenda que isso é o sonho de quem está solteiro. Muitos. Peça ao Senhor, peça e seja obediente a Ele. Leia as Escrituras, tenha comunhão com a igreja, participe do estudo, venha para o grupo de oração, tenha relacionamento com o Senhor, busque uma família para poder viver em comunidade. Estamos nos Estados Unidos, longe dos nossos familiares de sangue, mas essa igreja nos deu novos familiares de sangue, mas é o sangue de Cristo que nos uniu. E nós precisamos viver em comunhão, não em aldeias isoladas, como os leprosos, mas em comunhão com todos os outros. Todos eles foram curados. Ao vê-los, Jesus disse: vão, apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados.
Olha o termo utilizado, purificados. Ao longo da caminhada, a purificação foi acontecendo. Foi um processo. E aí eu trago um entendimento para a aplicação da nossa vida. Nós temos aprendido que a salvação é um ato, é um dom de Deus para nós. Quando aceitamos a Cristo, nós somos salvos. Nós somos justificados e regenerados. Só que após a justificação e a regeneração, há um processo ao longo da nossa vida que se chama santificação. Nós precisamos nos santificar todos os dias. E é desde que nascemos até o que morremos. Eu vejo que enquanto esses leprosos caminhavam para se apresentar ao sacerdote, eles foram purificados. Mas um deles, um dos 10, verso 15, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus, em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este homem era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram 10? Essa parte me chama muita atenção, irmãos. Jesus é onisciente. Um dos atributos de Jesus, atributo incomunicável, é a onisciência, saber todas as coisas. Mas ele pergunta, ele tem o diálogo ali com aquele leproso, e diz assim, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Quantas vezes temos vivido a nossa vida com base na murmuração? Quantas vezes estamos aqui nos Estados Unidos? Eu já falei isso uma vez aqui. Enquanto estava no Brasil, Senhor, me dê a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Eu sei que há um propósito de Deus na minha vida. E aí chega aqui. Tem o primeiro ano, o segundo, o terceiro, que nós sabemos que é um desafio muito grande. Estar aqui também não é fácil. Mas depois que está aqui, começa a reclamar, a murmurar. Começa a transformar aquilo que Deus te proporcionou como bênção em maldição. Começa a amaldiçoar, excomungar todas as coisas. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera que nós sejamos semelhante a esse leproso que voltou com o coração grato e dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu uma família. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu um filho. Obrigado por esse trabalho, Senhor, que eu estou tendo, que está sendo a provisão para o meu lar. Obrigado, Senhor Jesus, por essa igreja. Obrigado por um irmão que eu conheci nessa igreja, que quando eu me sinto sozinho, ele me manda uma mensagem e fala assim, ei, estou com saudade. E pode ser que você seja esse irmão que envia mensagem, sentindo falta de alguém que não está aqui hoje. Ei, estamos sentindo a sua falta. Os leprosos viviam isolados. Nós em comunhão. Jesus conclui o texto dizendo assim, e lhe disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você. E quando eu olho nessa parte do texto, eu me deparo com duas questões extremamente interessantes que eu preciso que vocês prestem bastante atenção. A bênção temporária e a bênção eterna. Lembra que eu disse que não tem problema nenhum de pedirmos as coisas para Deus? E Ele vai dar, Ele vai abençoar, Ele vai permitir que você conquiste. Mas família, empresa, trabalho, cura física, filho, e tudo isso são bênçãos temporais, limitadas. Daqueles 10 leprosos, 9 deles receberam essa bênção temporal, que finalizou quando eles morreram, porque todos eles já morreram, mas apenas um provou da bênção eterna, que é a salvação. Essa é a verdadeira bênção que nós precisamos buscar ao Senhor. Não há problema algum você pedir para Deus algo material, um trabalho melhor, uma esposa, um filho, um marido. Não há problema algum. Não tem problema nenhum pedir isso, desde que você entenda que o que você precisa de fato ter
é a salvação em Cristo Jesus. De nada vale eu vir aqui expor para vocês as Escrituras, mostrar o texto e não dizer para vocês que o principal é a salvação. E o que eu tenho percebido ao longo do tempo é que a Bíblia é até pregada, mas eles têm esquecido de pregar o motivo central da Bíblia, que é a salvação, que só acontece por meio de Cristo Jesus. Então Ele nos convidou para esse encontro intencional, para liberar sobre você, sim, uma bênção física para esse mundo, mas principalmente para salvar a sua vida, para te libertar do pecado, para te libertar dos maus caminhos. Ele te convidou nessa noite para dizer: filho, eu te amo. Vai muito além da sua necessidade física, tem tudo a ver com a sua necessidade espiritual, e eu quero que você viva abundantemente para a glória de Deus. Cristo te chamou para te dizer que todos os problemas terrenos que você tem vivido aqui é temporal, vai ficar aqui, mas Ele te convida para algo atemporal, que é depois dessa vida que nós vivemos aqui, que é para estar juntamente com Ele. De nada vale Ele te dar a bênção que você tanto quer, se você não herdar a bênção eterna que é a salvação. Cristo tem te convidado hoje, para assim como esse leproso que voltou para ser grato, que você agradeça a Ele, por ter tido esse encontro intencional hoje, ter tido um entendimento que carece da salvação, e Ele pode te salvar nessa noite. Cristo pode te salvar. Ele está aqui de braços abertos para te dizer que te ama, filho, que te ama, filha. Ele está olhando nesse momento nos seus olhos, face a face, e dizendo assim para você: eu te amo, eu te atraí aqui, nesse momento, para te dizer que as coisas desse mundo têm te distraído, têm tirado o foco do que de fato interessa na sua vida, porque o que de fato interessa é que você seja salvo, que você entenda o plano de salvação, que Cristo morreu na cruz não simplesmente para podermos dizer isso, não, foi para que pudéssemos ter vida, e vida em abundância. E quando nós entendemos isso, por mais que tenhamos problemas terrenos, tudo isso se torna banal perto da grandeza do Deus que nós servimos. Mas aí então vem uma outra preocupação dentro do nosso coração, e essa preocupação, ela é prazerosa. Nós começamos a nos preocupar com aqueles amigos, com os vizinhos, com os nossos irmãos, pai, filho, que ainda não têm a salvação. Nós começamos a orar por eles, nós começamos a interceder por eles, e aí então percebemos que através da oração, Deus alcançou fulano, Deus alcançou o vizinho. Você começa a ver os frutos acontecendo, e você começa a sentir o prazer de verdadeiramente servir a Cristo. Então, para o encontro intencional dessa noite, pode ser que você nunca tenha vivido essa experiência, mas eu quero desafiar você a nessa semana de ação de graça, a nessa semana de gratidão, você falar do amor de Cristo que te alcançou, você dizer para as pessoas: há um caminho, há uma verdade, uma vida, e se chama Jesus Cristo. Ei, venha participar conosco, eu preciso te falar sobre essa boa notícia. Eu quero desafiar você nessa noite a ter uma vida de gratidão ao Senhor, não somente essa semana, mas esse mês, esse ano, essa vida, falando do amor de Jesus Cristo. Eu tenho a plena convicção de que enquanto eu falo, Deus tem incendiado o seu coração para fazer a diferença. Deus tem te trago à memória pessoas que carecem do Evangelho, que você vai ser o canal de bênção para ela. Lembre-se, Cristo te chamou aqui hoje para dizer: apenas fale, a obra quem faz sou eu, meu filho. A obra quem vai fazer é o Cristo Jesus. Não desista do seu filho, não desista do seu marido, da sua esposa, não desista. A obra Cristo pode fazer. E o encontro intencional dessa noite, glória a Deus porque você pôde estar aqui, que eu tenho a plena convicção de que você vai sair daqui incendiado, e eu oro fervorosamente para que ao longo da semana essa chama não venha apagar no seu coração. Que durante a semana, quando o inimigo se levantar, colocando problemas e dificuldades, você lembre que você pode clamar a Deus, e que Ele está olhando nos seus olhos, e que Ele te convidou a partir de hoje para incendiar essa nação. Deus tem levantado uma nova geração para viver um avivamento real na presença dEle. O testemunho desse leproso,
alcançou a nossa vida hoje e tem nos ensinado a sermos gratos ao Senhor. O seu testemunho amanhã vai fazer com que pessoas permaneçam fiéis na presença de Deus. Porque esse momento de dificuldade que você tem passado, as lutas que alcançou o seu lar, acabaram de ser supridas pela presença de Cristo Jesus. Não pela ausência do problema, mas porque no meio do problema e no meio da tempestade, o Cristo na qual nós servimos, Ele não perdeu o controle. Aqueles leprosos, no início eu comecei dizendo, eles não sabiam, a Bíblia não diz há quanto tempo eles estavam leprosos. Eu não sei há quanto tempo esse problema tem desviado o seu foco. Eu não sei, mas eu conheço um Deus que marcou o encontro de hoje, para transformar a sua história assim como foi desse leproso. E Ele te convida a, de uma maneira intencional, assim como Ele é o Deus, o Cristo dos encontros intencionais, Ele te convida nessa semana a ser intencional. Seja intencional com seus filhos. Seja intencional com seu marido. Pode ser que você esteja aqui hoje sentado e ele nem aqui esteja, mas começa aí a interceder por ele, ou que seja sua esposa, ou o seu filho, ou o seu pai, ou sua mãe, ou aquele vizinho. Mas eu tenho a plena convicção de que após esse culto de hoje, corações incendiados, não pelo que o pastor Fernando fala, mas pelo poder que há no Espírito Santo, sairá daqui decididos a falar desse amor, a falar dessa paz que existe em meio ao caos, que é ter Cristo no centro. É ter Cristo, mesmo que a lepra tenha alcançado, mas é ter Cristo no centro, cuidando de todas as coisas. Que o principal Ele já nos concedeu, que é a vida eterna. Mas eu não posso também deixar de chamar a sua atenção para uma coisa muito interessante. Eu comecei no início dizendo que leproso anda com leproso, porque se sente confortável diante da situação. Tem alguém pior do que eu, então. E a coisa que eu quero chamar a sua atenção é que observe com quem você tem andado. Observe com quem você tem compartilhado as suas dores. E porque o mais interessante de tudo isso é que quando nós estamos dentro de uma igreja e acontece algum tipo de problema, existem pessoas que só gostam de ir falar mal e reclamar. E normalmente quando essas pessoas que gostam de reclamar e murmurar encontram alguém que não murmura e não reclama, a pessoa que não reclama e não murmura fala: irmão, vamos orar por esse problema. Vamos conversar com o pastor e buscar uma alternativa para que isso possa se resolver. Agora, o problema é quando esse leproso encontra outro leproso, que as insatisfações começam a ser exaladas e passa a sobrepor tudo de bom que acontece. E começa a ter somente murmuração. E entenda, preste bem atenção nisso que eu vou te dizer aqui agora. O mundo espiritual ele é completamente real. Ou você ora para Cristo, ou você ora para o diabo. Quando você ora para Cristo, você ora com um olhar de gratidão, assim como nós aprendemos nessa noite. Quando você ora para o diabo é quando você começa a murmurar. E aqui eu quero abrir um parênteses para que você não saia daqui com dúvidas. Pastor, mas será que eu não posso nem lamentar ou reclamar do momento que eu estou vivendo na minha vida? Não é sobre isso que eu estou dizendo. Tanto é que na Bíblia tem um livro que é só sobre lamentações. O profeta Jeremias só lamentando. Nós temos os Salmos 88, que do início ao fim é um lamento. Não é sobre isso que eu estou dizendo. É sobre uma vida de reclamações e de fofocas. É sobre isso que eu estou falando para você. Preste bastante atenção quem tem se aproximado de você com palavras sorrateiras para desconstruir aquilo que Deus tem feito. Porque pode ser que você até receba a sua cura física, mas você perca a sua cura espiritual, que é a sua salvação. Isso é algo muito mais sério que nós possamos imaginar. Mas por fim, eu já estou caminhando para o final. Nós acreditamos que uma pessoa, assim como esse leproso, ele busca retribuir aquilo que Cristo fez. A gratidão só é completa verdadeiramente quando há uma tentativa ou uma ação de retribuir o bem recebido. Mesmo que seja de maneira simbólica, porque nós jamais conseguiremos retribuir a Deus, a Cristo, aquilo que Ele fez por nós.
mas de maneira simbólica e intencional nós podemos falar do amor dele para que outras pessoas o conheçam como nós conhecemos. Ou seja, aquele leproso que voltou até Jesus e de maneira grata disse obrigado, estava afirmando um compromisso com Cristo. Então hoje, você quer render graças ao Senhor por tudo que Ele já fez na sua vida? Firme de fato uma aliança com Cristo. Traga na literalidade o que a palavra obrigado significa. Diga para Cristo obrigado, mas viva literalmente o que esse texto quer dizer, o que essa palavra quer dizer. É viver de fato conectado com Cristo, vivendo a vontade dEle. E eu tenho a plena convicção de que nessa noite Deus tem feito coisas grandiosas na minha, na sua vida e daqueles que têm nos acompanhado. E por fim, para finalizar, eu pergunto para vocês, pelo que você tem sido grato? Pelo que você tem sido grato? Nós já estamos terminando. Começa a refletir agora nesses últimos minutinhos. Traga a sua memória. O que tem feito com que você tenha uma vida grata diante do Senhor? Na sexta-feira, no encontro de oração, teve um momento que uma irmã compartilhou um testemunho extraordinário. Que na família dela, eles decidiram fazer uma lista de coisas que são gratas. E o desafio era escrever 200 motivos de gratidão numa folha de caderno. Eu quero te encorajar a fazer o mesmo. Torne tangível aquilo que está só no seu psicológico. E aí você vai perceber quantas bênçãos o Deus que nós servimos já tem liberado sobre a sua vida. Comece a escrever e depois você me conta. Na quinta-feira aqui do Thanksgiving você conta para nós. Olha, o pastor falou lá no domingo para eu escrever, eu escrevi. E olha só quantas coisas. Se vier igual aquelas cartas, lembra as cartas de amor de antigamente, que vinha num rolo que fazia assim, ó, e aí ia até lá na frente. Você tem a oportunidade de escrever essa carta de amor em gratidão ao Deus que nós servimos. Coloque ali, Senhor, eu te amo, eu sou grato pelo ar que eu respiro. Senhor, eu sou grato pela esposa maravilhosa que o Senhor me deu, pelos filhos que o Senhor me deu, pela minha mãe, minhas irmãs, meu pai, minha família, pela igreja que o Senhor me permitiu ter aqui, não minha de posse, mas como membro, pertencendo a esse corpo de Cristo. Pelo que você é grato? Traga a memória, e durante essa semana exercite isso. E eu quero trazer um desafio. Qual foi a última vez que você fez uma ação de graça? Seja um telefonema para alguém, para dizer o quanto aquela pessoa é importante na sua vida, seja doação de uma cesta básica, seja uma visita espontânea. Eu sei que tem gente que não gosta de visita espontânea, mas se você fizer uma visita espontânea para dizer assim, eu vim aqui só para orar com você, você vai transformar aquele ambiente e o Espírito de Deus vai tomar você de tal maneira que aquela visita que não era esperada foi um encontro intencional que Cristo teve com aquela pessoa usando a sua vida. Qual foi a última ação de graça que você fez? Eu quero te desafiar essa semana. Faça uma ação de graça em favor da vida de alguém. Como? Eu sei que o Espírito está colocando aí no seu coração, na sua mente. Está dizendo assim para você, olha, é isso, é aquela família, nós vamos enviar uma cesta básica, nós vamos orar por uma pessoa, nós vamos fazer uma visita no hospital. Tem um membro da igreja que não está vindo há muito tempo, nós vamos visitar ele. Tem um irmão da igreja que está um pouco desanimado, é ele mesmo que nós vamos fazer visita. Eu não sei qual é o tipo de ação de graça que você vai fazer, mas eu acho que o mínimo que nós podemos fazer é colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui. Eu quero te desafiar a fazer a diferença ao longo dessa semana. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor nesse momento, para que de fato essa palavra possa fazer sentido no nosso coração e que a gente saia daqui transformado, porque eu creio fielmente no poder que há na palavra do Senhor Jesus. Eu creio que aqui nessa igreja, de todos os que ouviram essa palavra, todos seremos semelhantes a esse que voltou para agradecer, a esse que voltou para agradecer, a esse que vai fazer ações de graça ao longo da semana. Eu creio fielmente nessa palavra poderosa. Querido Deus maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos atraiu intencionalmente aqui nessa noite. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus que quando se encontra, o Senhor transforma genuinamente as vidas, Pai.
Obrigado que em todos os encontros intencionais as vidas foram transformadas genuinamente. Eu creio, Pai, que nessa noite vidas foram transformadas genuinamente por esse encontro intencional com o Senhor. Eu creio, Pai, eu creio. E eu peço que no nome de Jesus, ao longo da semana, que as dificuldades não venham, ó Deus, apagar essa chama, esse desejo, ó Pai, de seguir os Teus caminhos e fazer a Tua vontade, Pai. E que possamos seguir, ó Deus. Eu oro para que todos os irmãos que aqui me ouvem, Pai, possa continuar, ó Deus, perseverando inabalável em Ti. No nome santo de Jesus, Pai. Eu oro sim, Pai, pelos enfermos, para que o Senhor restaure, ó Deus, a saúde. Pelos que precisam de emprego, abra uma porta de emprego. Para os que estão passando problema no